Tá, pessoal? Já deu start na gravação, tá? Antes que eu esqueça aqui, pessoal, disclaimer aí. Ao ser que estava faltando corrigir, né, a digestão da manutenção, eu já fiz a correção, finalizei hoje, tá? Então tá tudo corrigido, né? A boa notícia, né, que vocês todos foram aprovados, parabéns, né? Não preciso nem dizer, né, Paulo? Você já sabia disso. Eu gostei muito lá da análise que você fez lá da atividade um. Ficou muito boa mesmo. Realmente é uma tarefa complexa aquela ali, tá? Então, antes da gente iniciar a aula de hoje e eu fazer os disclaimers aqui, que a gente vai precisar fazer uma adaptação, que nós temos poucas, só duas aulas, na verdade. Só que a gente vai dar umas quatro atividades. Então, eu vou, eu vou continuar o ritmo normal que eu faria da aula aqui, só que eu vou ter que colocar aula extra para vocês, tá? Eu já tenho aulas gravadas aqui. Vou pôr aula extra porque senão vocês não vão conseguir acompanhar todo o conteúdo. Duas aulas não são suficientes. Nessa UC, como ela é maior, nós precisaríamos de pelo menos 5 aulas. Assim, o mínimo, pelo menos 5 aulas. E só no planejamento aqui, infelizmente, só deram duas, tá? Então, eu vou ter que colocar pelo menos 3 aulas extras para vocês, tá? Antes da gente iniciar aqui, deixa eu só colocar os vídeos institucionais aqui relacionado como a gente deve se comportar aqui. Lembrando, pessoal, o nickname, tá? O nickname de vocês, ele sempre tem que ser o nome, não precisa ser o sobrenome completo, né? Mas o nome e pelo menos primeira parte ali do seu sobrenome, tá? É vedado o uso de nomes genéricos para a gente fazer graça, ou, na pior das hipóteses, discurso de ódio, pornografia, não será tolerado aqui, tá? E automaticamente a IA, quando ela detecta esse tipo de nome, ela já bane você, né, da live. Então, é aquela história. Ah, professor, o senhor não avisou. Vocês já estão avisados aí, né? Então, deixa eu passar o vídeo e a gente começa propriamente dita a aula de hoje, tá bom? Só fazer o compartilhamento aqui, incluir o som. Ok, vamos lá. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Bom, pessoal, essas que são as diretrizes, né? Eu sempre gosto de frisar, não é toda aula que eu passo isso aqui, né? Até que, né, para você do eletrotécnico, né, não tem essa obrigatoriedade aí da câmera e do microfone, né? Mas assim, é sempre bom a gente saber as regras, saber os limites, né? Porque aqui vocês já estão, o quê? Já simulando. Eu sei que muitos de vocês já estão inseridos aí no mundo do trabalho, né, no mercado de trabalho,
mas não na função, né, do curso técnico que vocês estão fazendo. Mas, assim, é sempre bom, né, você seguir os princípios de ética aí, né, os princípios, né, igual lá que fala lá no livro lá do Dale Carnegie, né, como fazer amigos e influenciar pessoas, né, é, se você quer mel, não espante a abelha, né, então você tem que sempre um sorriso, né? Numa empresa, isso eu aprendi há muito tempo atrás com minha mãe. Numa empresa, você tem que ser o solucionador de problema. Quando uma empresa detecta que você começa a dar muito problema, já é um sinal que a empresa, ela já, você já não, como se diz, você já não está indo, né, coadunando com os valores. Qualquer empresa, é só você parar para pensar, né? Se você contrata alguém, você é o dono de uma empresa, ou você é né, o CEO, ou é o responsável ali por contratação. Você contrata uma pessoa, por exemplo, você contrata um engenheiro para fazer projeto, você contrata um eletrotécnico, não só para fazer projeto, mas para comandar equipes, né, de eletricista. Então, você está contratando uma pessoa para quê? Para resolver problemas, mas problemas relacionados à área, né, à sua área de atuação, o seu campo de atuação. Então, se você foi contratado e você não está resolvendo os problemas que são da sua competência, você acha que a empresa vai te manter? Então, é melhor a gente perceber isso agora, enquanto estamos no ambiente de ensino, do que você, infelizmente, perceber isso. E infelizmente tem gente que nem percebe, né? Ai, por que que me mandaram embora? Por que que, né? É só você revisar, ver o tipo de comportamento. Se você não tem um comportamento profissional, né, você está fadado a sempre, né, não continuar, né, ficar pulando de empresa em empresa. Porque você, um dia, 2 dias, uma semana, você pode simular que tem um comportamento ético, né? Mas se você tem muitos desvios e não procura tratar isso, uma semana, dependendo aí do seu grau aí de profissionalismo, logo, logo, aquela história. Eu tinha uma professora do curso, quando eu fiz engenharia de segurança do trabalho, né? Aí ela falava, não, eu sou uma pessoa extremamente quieta, eu fico na minha, não sei o quê. A gente falava, vá, né, professora? Que isso, a senhora conversa aí, a senhora, né, movimenta tudo aí, mas também é porque ela era, eu sei que a formação dela era em psicologia, a gente estava fazendo uma disciplina que tinha a ver com psicologia do trabalho, né? Aí ela falou, não, aqui profissionalmente eu tenho um comportamento, agora eu, né, lá em casa, com meus filhos, com meu marido, é outro tipo de comportamento, ou eu mesmo até na rua, né? É outro tipo de comportamento. Aqui o comportamento é profissional e como a gente está tratando de segurança do trabalho, nós temos que ter um engajamento com os outros profissionais, né? Então, não existe engajamento se você não se comunica, né? Se você não se comunica de forma adequada ou, né, passa as instruções que tem que ser passada para aquele funcionário ou para aquela equipe, né? Então a gente tem que pensar sempre nisso, tá? E entrando nesse conceito aí, pessoal, instalações, né? A partir de instalações, deixa eu compartilhar aqui a tela, instalações do CEP. Por que que eu disse que nós vamos precisar? Eu vou, né, na verdade, eu vou precisar colocar aula extra aí, por quê? Vocês estão vendo que tem um fórum, na verdade, são 2 fóruns de discussão, tá? 2 fóruns e 3 atividades. Aqui está a atividade 1, mas ela é da situação de aprendizagem 1, né? Aí nós temos a 1 da situação de aprendizagem 2 e a 2 da 2, né? Então dá 5 atividades. Por isso que eu falei que nós precisaríamos, infelizmente,
No planejamento aqui só deram 2 aulas, né? E 2 aulas não é o suficiente para nós falarmos da teoria, mesmo aplicando já direto à situação de aprendizagem. Então, o que que eu vou fazer hoje? Eu vou abordar, eu vou seguir os trâmites normais aqui. Eu vou abordar o fórum de discussão 1, que é sobre Smart Grid, tá? Sobre redes inteligentes. Aí, o que que eu vou fazer? Eu tenho já aulas extras sobre o fórum de discussão 2 da atividade 1, da atividade da 1 da SAP 1, né? A 1 da SAP 2 e a 2 da SAP 2. E daí, ou seja, vai ser essa aula de hoje do fórum, a aula inicial, juntamente já com o fórum, e a aula extra 1 com o fórum 2, a aula extra 2 com a atividade 1 da SAP 1, a extra 3, a atividade 1 da SAP 2 e a extra 4 é, da atividade 2 da SAP 2, tá? Que aí na próxima semana a gente já faz a aula de fechamento, mas nessa semana e já até a gente chegar no dia 30 aqui, vocês. Ixi, eu coloquei errado aqui, se desculpe, daqui a pouco eu vou corrigir, viu? É 30/7, viu? Não é 30/3, não, tá? Eu errei ali, agora que eu vi aqui. Então vou corrigir aqui, tá? É, porque aí vocês vão ter tempo, não só para assistir a aula de hoje, vai estar postada até amanhã, tá? E também assistir essas aulas extras aí, tá bom? Aí a gente vai ter que fazer assim para a gente conseguir chegar na meta. Então vamos lá. O fórum, pessoal, o fórum 1 que a gente vai falar hoje aqui, pessoal, porque eu só não falo o fórum 1 e o 2, até daria, mas eles são assuntos complexos aqui, então, ó, inclusive, ó, o Vitão aí, ó, já colocou, ou, ó, é isso mesmo, Vitor aí, ó, Smart Grid, é isso mesmo, você tinha que ter colocado aí. Então, essa primeira atividade, vamos dizer entre aspas assim, ela é mais light aqui, ó. Igual, vamos analisar aqui, né? Ó, pesquisar na internet, né? Sobre a utilização da Smart Grid, né? Traduzindo aí, da rede inteligente. Pessoal, mas o que que é isso, rede inteligente? É o que a gente vai discutir agora. Então, ó, qual concessionária, ó, nessa pesquisa, o que que você pode fazer igual o Vitor fez aqui, postar a pesquisa aqui na própria área aqui do fórum, tá? Já o fórum 2 ele tem um roteiro, por isso que eu falei que é necessário uma aula para cada, né? Ele tem um roteiro e você tem que fazer uma apresentação ou em PowerPoint ou então, né, a ficha catalográfica no Word, né? Inclusive, o objetivo é que vocês entendam, por exemplo, do Fórum de Discussão 2, é porque a Agência Nacional de Energia Elétrica tem profissionais que eles fazem esse tipo de pesquisa. Isso aqui, né, muitos alunos poderiam entender, até eu antigamente, pessoal, eu veria uma tarefa dessa e falava, nossa, ó, é, esse professor, esse tal de Pablo aí, esse Senai, tá morrendo de preguiça, mandou eu fazer uma pesquisa qualquer. Pessoal, vocês têm que entender que existe o chamado método pedagógico. O método pedagógico, né, a pedagogia, ela tem um objetivo, né, segundo aí o Paulo Freire, não só de passar uma informação e você decorar aquela informação, mas você tem que ter, né, juntamente com aquele conteúdo, com aquela informação, você tem que ter uma experiência. Por exemplo, fazer pesquisa, isso vai ser fundamental para o mundo do trabalho. Por exemplo, lá na Agência Nacional de Energia Elétrica, principalmente, na empresa de pesquisa energética, ou qualquer outra empresa. E, por exemplo, na parte da manhã eu trabalho em um laboratório em que eu analiso placa solar, né? Na verdade, eu faço o teste da placa solar e eu monto o kit com inversor de frequência. Então, eu testo a placa, elas vêm lá da China, né? Eu testo a placa e
a partir da potência, né, da quantidade de placas, eu faço o cálculo. Daí eu alimento o inversor de frequência. A gente pega aquele o CFW 500, o Solar Drive, né? Para ele fazer a conversão de energia contínua que vem, né? Tensão contínua da placa, para tensão alternada. Porque se você tentar alimentar diretamente da placa uma rede off-grid, né? A sua rede interna da casa, ele não vai fazer essa alimentação, porque sua rede interna é tensão e corrente alternada. Já o da placa solar é tensão e corrente contínua. Então você precisa de um elemento no meio para fazer essa conversão de contínua para alternada, que no caso é o inversor de frequência, né? Ele é utilizado, embora comumente ele sempre foi utilizado para controle de velocidade, né, de torque em motores, né, na indústria, já nessa área de conversão de energia elétrica, o inversor ele é utilizado para simular a rede alternada, né, da concessionária local, né, e a frequência da concessionária, que é os 60 Hz, tá? Então, vocês, em muitos trabalhos que vocês vão desempenhar aí, né, no cargo de eletrotécnico, vocês vão precisar fazer pesquisa. Então, o método pedagógico, isso aqui é um treinamento para o mundo do trabalho, um treinamento para o que você vai enfrentar no mundo do trabalho. Então, isso é normal. Depois, na aula extra, eu vou colocar aqui para vocês, né? Eu vou acessar a página lá o canal do YouTube, né? Lá da ANEL, né? E vocês podem acompanhar os pregões eletrônicos. Geralmente, num pregão eletrônico, um funcionário lá da ANEL, ele vai apresentar uma linha de transmissão ou uma geradora de energia. Ele vai mostrar os pontos fortes, pontos fracos, né? A análise SWOT, né? Os pontos fortes, os pontos fracos, o nível de tensão, a quantidade de quilômetros, né, a distância que aquela linha de transmissão, a concessão que você vai estar fazendo o pregão eletrônico. Então, basicamente, o que que ele faz? Ele faz uma pesquisa, monta uma apresentação e ele mostra tudo para os clientes, os possíveis, né, compradores aí, né, aí na parte da licitação, tá? Então, todo e qualquer pesquisa, toda tarefa aqui, pessoal, embora às vezes ela pode parecer aleatória, mas ela não é aleatória. Ela tem um objetivo. O objetivo, né? Quem de vocês sabia que existia essa Smart Grid, né? Talvez poucos, né? Ou talvez até nenhum de vocês, né? Então é importante você saber, ó, qual a concessionária e qual estado que está utilizando, né? Onde que está localizado, em que área do estado, né? Ou seja, as cidades específicas, região metropolitana, essa tecnologia ela está sendo empregada, como a Smart Grid funciona e qual que é a vantagem dessa rede, né? E a recomposição do sistema. Quando a gente fala de recomposição, é você fazer com que o sistema volte a funcionar, né? Quando de uma falha, por exemplo, né? De uma queda de energia. Ele está falando aqui, ó, a recomposição do sistema está sendo realizada de forma rápida e eficiente através da Smart Grid. Já dando spoiler, o objetivo da Smart Grid é justamente aumentar a velocidade de recomposição do sistema, ou seja, fazer com que o sistema elétrico de potência funcione, né, de maneira, né, sem falhas, né, ou com o mínimo de falha possível, diminuindo, lembra lá os níveis de DEC, né, e os níveis de FEC, né? A frequência, a quantidade de vezes em que houve queda de energia e o DEC, eu sei que é a quantidade de quedas, se não me engano. Um é a frequência e a outra a quantidade de vezes, porque esses parâmetros eles vão servir de base, por exemplo. Por que que a Equatorial hoje ela tem a concessão e não é mais a Enel? Ah, porque a Enel ganhou dinheiro demais, professor. Ela se cansou aqui de Goiás e foi viver altas aventuras por aí. Não.
é porque ela não conseguiu atingir os parâmetros, atingir a meta a qual ela se propôs quando ela pegou a licitação, que era da Celg Distribuição, entendeu? Como ela não conseguiu atingir essa meta, houve um novo certame e um novo processo de licitação, tá? Aí por isso que abriu o pregão novamente e atualmente a gente tem a Equatorial Distribuição, né? E com certeza, se daqui um tempo, né, eu não sei qual que é o prazo que está lá no contrato, né? Se daqui um tempo ela não cumprir com essa meta, obviamente vai abrir outro processo e provavelmente uma outra, a Energisa, né? Ou ou qualquer outra concessionária aí, a State Grid, né? Vai participar desse processo aí, né? A EDP, né? A EDP atualmente ela está com as linhas de transmissão aqui de Goiás, tá? Então é importante, né? Você fazer essas pesquisas que tem um objetivo, o objetivo de você saber as informações. Por isso que é sempre bom, né? Vá lá no canal do YouTube lá da Agência Nacional de Energia Elétrica, se inscreva. Assista os vídeos, eu sei que dos vídeos a maioria lá são longos, né? Mas é bom para você se inteirar o que está acontecendo no mundo da eletrotécnica, no mundo da engenharia elétrica, né? Para você tornar-se, né, um profissional mais atualizado, um profissional mais competitivo aí no mercado, tá? Aqui, ó, da questão da Smart Grid, pessoal, existe um elemento que é fundamental nessa rede que é o RA, né, que é o religador automático, tá? Então, uma rede de distribuição, né, uma instalação elétrica. Quando eu falo instalação elétrica, pessoal, é um termo genérico, porque quando assim, a gente fala instalação elétrica, a gente pode falar a gente pode estar falando, geralmente a gente pensa numa instalação elétrica de uma casa, né, interna, né? Mas ela é um termo mais amplo, né? Eu peguei aqui do livro aqui, ó, do Hélio Creder, né? Aqui, ó. Instalação elétrica é uma associação de componentes. Que componentes são isso? Coordenados entre si. Então, existem componentes coordenados entre si que fornecem luz, calor, movimento ou transmissão de sinais. Fornecem luz, que são os circuitos de iluminação, calor, né, os circuitos basicamente resistivos, né, um chuveiro, um ferro de passar, aquele o grill aroma Foreman, né, lá da Polishop, né, movimento, um motor, né, uma máquina elétrica em modo motor, transmissão de sinais, inclusive na rede de distribuição, né, na linha de transmissão, existe não só a transmissão de sinal de energia, mas de sinal de dados também. Tem uma rede antiga que aí você chama Powerline Communication, né? O Powerline Communication ele acontece de geradora de energia para subestações, né, nesse meio aí, as linhas de transmissão, tá? Atualmente, os dados eles são trafegados por uma arquitetura, né, que ela fica instalada no cabo de aterramento, que é a arquitetura OPGW, né? O OPGW, basicamente, por exemplo, enquanto na rede de distribuição você trafega dados em uma parte do circuito, geralmente é assim, ó, é média tensão, mais no alto, aí você tem a baixa tensão, você tem o braço de iluminação pública e você tem uma faixa ali que antigamente era para telefonia, hoje é para tudo, né? Telefonia, tudo, as tecnologias convergiram, né? É telefonia, CATV, né? Ou a TV a cabo, e por aí vai. Então, esses dados eles trafegam no cabo de aterramento em um cabo chamado OPGW, em que o cabo, a parte externa dele, é
ela funciona como aterramento normal, né? As descargas atmosféricas, elas trafegam pelo lado externo. Olha só que louco. E pelo lado interno, no miolo do cabo, você tem fibra ótica e os sinais, né? Os sinais de comando dos religadores, né? Das linhas que fazem parte aí da geradora de energia, das linhas de transmissão, da subestação, eles trafegam ali, inclusive das operadoras de telefonia. Então, esses elementos aqui, ó, são as linhas, né? Os componentes são o quê? São as linhas elétricas, ó, o fio, que é apenas um condutor, o cabo, que são vários fios, né? Ou seja, vários condutores aí, né? A exemplo, eu dei o exemplo aqui, ó, o condutor, o CA, né? O de alumínio com alma de aço, né? A rede de distribuição é formada por esse tipo de condutor. Você tem no meio um cabo, né, de aço, né, para ele oferecer resistência mecânica, e nas laterais você tem os condutores de alumínio aqui, né? Outros componentes que estão interligados aqui, ó, os equipamentos, ó, os alimentadores da instalação, o gerador, o transformador, né? O gerador, o transformador são máquinas elétricas, né? O gerador, ele gera a energia, né? Ele faz a conversão eletromecânica, né? Ele pega a energia potencial gravitacional e transforma em energia elétrica. O transformador, por outro lado, ele transforma, né? Ele é um transdutor. Ele transforma energia elétrica em energia magnética e essa energia magnética converte em energia elétrica numa tensão menor, tá? Ó, de comando, de proteção, né? Os disjuntores, interruptores. No caso, comando pode ser telecomando também, tá? Utilizadores de instalação, né? As geladeiras, TVs, ou seja, as cargas, né? Os equipamentos. Lembra lá em NR10, quais que são as fases do sistema elétrico potência? Geração, né? Onde você cria, transmissão, distribuição e no final o consumo, né? Ou seja, você cria, você gera, você transmite, distribui para o consumidor final, né? O consumidor residencial, né? O consumidor comercial, né? Ou o consumidor industrial, ou seja, as indústrias aqui, tá? Aqui, esse desenho aqui, ele é um resumo aqui, é um panorama geral aqui, ó, desses componentes. Aqui a gente tem um modelo aqui de uma hidrelétrica, né? Nós temos aqui o montante, né? Ou seja, o armazenamento de energia gravitacional aqui e o jusante, né? Você vai transferir a energia para a turbina aqui do gerador, né? Então aqui você vai criar energia por esse método de conversão. Ele vai chegar numa linha, né, num transformador, numa subestação, né, na verdade, um transformador de potência. Esse transformador de potência, ele vai levar a tensão, se não me falha a memória, quer ver, tá no próximo slide aqui, ó. Ó, a Itaipu, ela gera na casa de 765 kV, né? 14 gigawatts para 20 unidades geradoras de 700 megawatts. Então, você tem 20 geradores, né? Cada um de 700 megawatts de potência. Aí, o que que o transformador faz? Ele pode elevar para 800, por exemplo, e também ele pode diminuir, ó. Ele diminui para 750, a linha de 500 kV, 230, 138, 69. Tem outros tipos de tensão, né? Mas as mais comuns são essas. Tem a de 800, inclusive ela é de corrente contínua. Tem duas de 800, tem a de corrente contínua e tem a de corrente alternada. Tem a de 750, 500, 230, ó, 138 e 69 kV, tá? Então você cria um grande pacote de energia, diminui a tensão, leva até um outro transformador, né, de potência, que no caso ele vai ser um abaixador, né? Esse aqui, por exemplo, ó, eu dei um exemplo aqui de uma linha de 230 kV, né? E daí ele foi convertido para 13,8 e na rede de distribuição urbana, através de um, né, um link aqui, uma malha,
ele vai ser convertido, no caso nosso aqui, Goiás, né? Monofásico 220, bifásico ou tensão de linha, né? Tensão de linha 380 e tensão trifásica 660, tá? Então, isso aqui é um overview, um panorama geral. Agora, quando a gente fala de Smart Grid, pessoal, a Smart Grid, por muito tempo, majoritariamente, né, ainda ela é bem, né, não mais do que, não menos, não mais do que antes, né, a Smart Grid, ela só era relegada entre a geração e transmissão, né? Na Smart Grid aqui, né, quando a gente fala do operador do sistema, esse conceito ele já é antigo. Ele é desde a fundação aí, por exemplo, da Itaipu, por exemplo. Tá. Agora, o conceito de smart grid na linha de distribuição até chegar no consumidor final, ele é relativamente novo, né? Inclusive, duas coisas que a concessionária de distribuição faz, né? Na malha urbana e na rede rural. Ela atualiza a convencional, né? A chamada rede nua, para a rede compacta, tá? Ela faz essa atualização e também ela faz a conversão, né? A conversão da rede 13.8 para uma rede usável, né? Ou seja, que todos os equipamentos, né? Igual eu mostrei no slide anterior aqui, né? O chuveiro, a lâmpada, a geladeira, a TV, né? Eles vão ser utilizados, que é para tensão de baixa tensão, tá? Então ele faz essa distribuição. E quando ocorre uma queda de energia, por exemplo, no lado da geração e da transmissão, a Smart Grid ela opera. Então você sabe lá pelo operador do sistema, né, pela sala de guerra deles, que o sistema foi energizado, que foi desenergizado. Inclusive a maioria das operações você pode fazer remotamente. Já na rede de distribuição, ela não é bem assim. Você precisa ainda de muitos eletricistas de rede, né? Mas atualmente há um movimento, ele começou nas indústrias, né? Na indústria, por exemplo, como você tem, lembra lá em projetos elétricos industriais, lembra que eu falei que para você é, aprovar, né, um projeto, ou seja, você ter uma subestação na sua empresa, né, uma empresa aí de, sei lá, de laticínios, por exemplo, não é só você ligar no 0800 da Equatorial e pedir a ligação de energia. Você tem que saber quantos equipamentos você tem que saber sua carga, porque sua carga ela provavelmente ela vai ser muito mais elevada do que de uma residência, né, de um barracão ou de uma casa aí qualquer, tá? Então, por isso que você precisa de aprovação do projeto. Você precisa modelar esse sistema. Esse sistema precisa ser projetado, precisa ser modelado para você saber qual que é a carga dele. A partir da carga, você vai pedir um transformador para a concessionária de energia. Esse transformador vai ser o transformador que vai operar, né? Você faz até a assinatura de um contrato de demanda, tá, pessoal? Então, esse contrato de demanda é para garantir que você vai utilizar a energia a qual você se propôs, né? Lembra que a gente falou lá em eficiência energética, né? Em eficiência energética, você tem os contratos de demanda. Aí lembra que naquele exercício eu falo que você tem, por exemplo, um valor fixo. Por exemplo, na sua residência, você paga a quantidade de quilowatt-horas que você usa. Já na indústria é diferente. Você fecha um pacote, você vai pagar um valor fixo. Lembra daquele exemplo que eu dei lá em eficiência energética? Você fecha um pacote, né? Vou chutar o mesmo valor da época aí, R$ 10.000, né? Se tudo der certo, você todo mês na sua indústria de laticínios, você vai pagar 10.000, né? Agora, se você ultrapassar a demanda, você vai pagar uma tarifa acrescida dos 10.000 de ultrapassagem.
E também, se você não fizer a correção do fator de potência das máquinas, você ainda vai pagar a multa por não correção do fator de potência, que a gente viu que naquele mês, né, lá na indústria, na Moinhos, né, Moinhos Tambari, né, a gente viu que foi de 180 no mês lá, né, que fez a análise, deu R$ 186, né, ou seja, R$ 10.000 mais R$ 186. Isso foi de um mês, se ele continuasse com aquela extrapolação ali, né? Não, isso foi de um dia, lembrei. Um dia apenas, ele pagou R$ 183, né? Se ele continuasse com aquele mesmo comportamento, é, os 20 dias faturados, eu lembro que a gente calculou que daria uns. Acho que daria, quer ver? Ó, vamos fazer a conta rápida aqui, só para a gente lembrar aqui. 183 conto. 183 vezes. Ah, era 22 dias que ele funcionava, né? Olha, era R$ 10.000 mais R$ 4.026, né? Então, essa conta, ela subiria mais R$ 4.000, né? E aí imagina se ele continuasse não corrigindo o fator de potência, né? Um dia deu R$ 183, né? Ao longo dos 22 dias faturado, daria 4.026, né? E isso se ele não ultrapassar, se ele ultrapassar a demanda, aí vai subir mais uns, sei lá, R$ 6.000 a mais. Então imagina, a conta dele, né, de 10.000 vai subir para quase R$ 20.000, só porque ele não corrigiu o fator de potência e porque ele ultrapassou numa determinada. Aí eles calculam, né, a quantidade de tempo que ele ultrapassou, porque o contrato de demanda é um contrato que garante, né, por exemplo, se o seu projeto deu um transformador de 150 e se você usar muito mais, sei lá, 225, quer dizer que você extrapolou o seu projeto. Então, por que que você não fez um projeto com 225? Entendeu? Aí essa é a punição por você não seguir o seu projeto, né? A sua aprovação. Por isso que faz um contrato, né? Quando a gente faz um contrato, se você não cumprir aquele contrato, você vai ter sanções, né? Sanções legais, perante o não cumprimento dele, tá? Aí, qual que é o papel da Smart Grid aí? A Smart Grid, ela vai, né, restabelecer, né? Ela vai recompor, ó. Tem até esse vídeo aqui. Eu não vou compartilhar o áudio, tá, pessoal? Que a gente precisa só do frame. A gente precisa só do frame aqui, tá? Vou até deixar silencioso aqui para mim. Por exemplo, ó, esse aqui está contando a história com uma rede de energia normal, né? Essa rede, ele está falando nessa rede aqui de baixo, ó. Uma rede de energia normal, né? Você tem circuitos, né, normalmente fechado, normalmente aberto, né? Normalmente aberto, geralmente é uma chave faca. Por exemplo, essa chave faca, antigamente, né? Hoje em dia a gente quase não está usando mais isso no projeto, era justamente, por exemplo, ó, você tem dois links de energia aqui, ó. Um que fornece energia para, né, por essa região para esse conjunto de casas, né? No caso, está simbolizado por essa residência, né? E outro link de energia, ó, que vem pelo outro lado, ou seja, você tem um link que vem pela esquerda e outro link que vem pela direita. Aí, caso a energia, ó, é, teve uma queda de energia aqui, ó. Então quer dizer que a energia acabou aqui, ó. Ou seja, esse cliente ficou sem energia. Aí, o que que a Smart Grid vai fazer? Agora, vamos imaginar o cenário sem a Smart Grid. Sem Smart Grid, vai ficar sem energia. Você vai ligar. Antigamente, né? A gente utilizava o telefone comum, né? Hoje em dia, o telefone ele precisa do modem, né? Porque o modem ele faz
a multiplexação e a demultiplexação do sinal, né? Sinal de internet, do sinal de telefone, né? Aí, quando acabava a energia, pelo menos pelo método antigo, você ainda tinha telefone. Aí você ligava para a concessionária local, ó, tô sem energia aqui. Aí uma equipe, a equipe ia ver o que que aconteceu aqui, por que caiu a energia, e ela iria estabelecer, ou seja, ia demorar muito tempo. Com a Smart Grid, quando isso acontece, o que que a Smart Grid faz? Ela analisa uma via, ó, por exemplo, a queda de energia foi por esse ponto, ou seja, obviamente a alimentação de energia normal para essa região, ela vem da esquerda aqui, ou seja, do alto do vídeo aqui, né? Mas aí o que que a Smart Grid faz? Teve uma queda de energia, ela em tempo real, opa, eu tenho duas vias, eu vou pegar por essa via de baixo aqui, e ela vem e faz o quê? Alimenta essa região, tá? Inclusive esse frame aqui, ó. Ó, isso aqui é a simbolização desse cenário que eu mostrei para vocês, ó. Você tem um link de energia aqui. Aí, o que que a Smart Grid faz, né? Não só no nível de transmissão, mas no nível aí de distribuição, nós temos ele é chamado de chave interruptora, né? Mais conhecido como RA, né? Religador automático. Aí, o que que o religador automático vai fazer? Ele viu que houve uma queda de energia nessa região aqui, e o que que ele faz? Ele se comunica com outro, né, outro RA aqui da rede. Tá vendo, ó? Dois links igual naquele diagrama que eu mostrei. Aqui tá melhor porque ele tem a planta de situação aqui, né? Então, a energia, ó, tem um, dois, três, quatro quarteirões, né? Quatro quarteirões aqui, ó. Houve a queda de energia. Ele se comunicou através da Smart Grid para esse outro religador automático. O outro religador automático, ó, eu tenho energia vindo daqui, né? Beleza, então o que que eu vou fazer? Eu vou alimentar a rede aqui. Isso às vezes acontece em fração de segundos, ou seja, às vezes você não chega nem a perceber que houve queda de energia. Mas do mesmo jeito, a rede precisa ser o quê? Entrar em manutenção. Só que ela vai entrar em manutenção com a rede energizada, vocês entenderam? Inclusive, você pode, dependendo do tipo de rede aqui, colocar uma equipe de linha viva para dar manutenção. A equipe de linha viva, ela é especialista em manutenção com rede energizada, ou seja, ela não desliga a rede, dá manutenção, ou seja, ela mantém os níveis de DEC e FEC, né, no alto lá. Então, esse é o objetivo da Smart Grid, é restabelecer a energia de forma rápida e eficiente. Obviamente, ela vai abrir uma OS, né? Vai abrir primeiro uma SS, uma solicitação de serviço, depois essa SS vai virar uma OS, e aí a empresa, vamos supor que é a Pableiras Engenharia, que tem a licitação para dar manutenção nesse setor aqui que eu estou mostrando. Então, a a Equatorial ela vai ligar para a Pableiras Engenharia e ela vai fornecer, ela vai fazer a manutenção dessa rede, só que os clientes eles não vão estar ligando e reclamando porque ela tem uma alimentação de energia alternativa, beleza? Então é isso, pessoal. Basicamente, o tema da Smart Grid é isso, em resumo. Beleza, professor, entendi, tá? Então é isso, pessoal. Espera só aguarda só um pouco aqui, galera. Rapidão aqui. Só um minuto. Só um minutinho, galera. Então é isso, pessoal. Eu vou postar a aula de hoje, né? Até amanhã.
E eu vou me organizar aqui para colocar as aulas extras para vocês, tá? Para vocês não perderem, né, o conteúdo, tá bom? É isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula, tá? Aí, e também nesse meio tempo, até a próxima semana, já vão estar postadas aulas extras, tá? Beleza.